E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre tudo que já sabemos e entendemos sobre o Tricon Award. É importante eu já dizer aqui que as críticas que eu vou fazer não tem absolutamente nada relacionado à Lady Gaga em si, ok? As minhas críticas vão ser a posição da MTV com a mudança do título do prêmio, ok? Eu acho importante dizer isso porque vocês aqui vão ter a chance de entender um outro lado da laranja que não é exibido ao público, e eu acho que trazer isso aqui é importante para a gente também melhorar nossas opiniões sobre como essas premiações muitas vezes elas não são assim tão boas quanto imaginamos, ok? Então fica comigo e bora pro vídeo. Mas antes já quero aproveitar e convidar você para se inscrever aqui no canal, vem fazer parte da nossa comunidade. Eu tô quase chegando nos 40 mil inscritos, me ajuda a bater essa meta, vai ser incrível ter vocês aqui com a gente pra gente poder falar muito de música pop. Bom, a primeira coisa pra gente poder entender mais sobre o prêmio é entender o que é o Video Vanguard Award. Por quê? Até a gente chegar no ano de 2020, esse prêmio teve alguns pontos que foram mudando, porém a mudança maior aconteceu em 2020. Vamos começar entendendo isso lá do começo para vocês entenderem as minhas críticas no final das contas em relação à mudança do prêmio. O Michael Jackson Video Vanguard Award também é conhecido como Video Vanguard Award e Lifetime Achievement Award. Ele é um prêmio de mérito dado para artistas e diretores no VMA. A cerimônia, gente, foi estabelecida em 1984 e apresentado pela MTV por contribuições notáveis e impacto profundo no videoclipe e na cultura popular. Isso vale também, gente, no aspecto pessoal, ou seja, se o artista é ativista, se o artista faz muitas causas sociais, tudo isso é envolvido dentro do Video Vanguard, porque quando passa a homenagem para você e tudo, eles citam todos os pontos incríveis da carreira do artista, ok? Isso é bom deixar bem claro, porque esses adjetivos na primeira fase, eles não eram tão explícitos. Era simplesmente uma coisa tipo, o Video Vanguard é para pessoas que tiveram grandes impactos em clipes e cultura pop, fim. Entendeu? Só que aí eles adjetivaram mais e redefiniram como Tricon, uma coisa que já era o que era. A categoria especial da cerimônia, gente, o troféu é um homem na lua banhado a ouro, em vez do prata das outras categorias do VMA. No caso, em relação ao Tricon, né, o Tricon ele se manteve prata, tanto que quando a Lady Gaga estava segurando, a gente não sabia o que era a Lady Gaga e o que era o prêmio, tá? Porque tava ali uma confusão só, camuflou. Os Beatles e o diretor Richard Lester foram homenageados com o Video Vanguard Award do VMA inaugural por, essencialmente, inventar o videoclipe. David Bowie também recebeu o prêmio na mesma cerimônia 2 anos depois. Madonna se tornou a primeira mulher a receber o prêmio também, que é bem importante a gente dizer. E assim, ao mesmo tempo que a gente teve a Madonna sendo a primeira mulher a ganhar o prêmio, a gente tem também a Lady Gaga hoje em dia sendo a primeira mulher a ganhar o Tricon, o que é uma coisa maravilhosa. Agora vamos entender como o prêmio foi se tornar o Michael Jackson Video Vanguard Award. Por quê? Por mais que o Michael Jackson já tenha ganhado o prêmio em 88, né? Esse prêmio veio apenas em 1991 a tomar um novo nome. Ok? Só que essa tomada de novo nome tem um porquê, e é esse porquê que a gente vai discutir agora. Como eu disse aí, gente, em 1991 o prêmio foi renomeado em homenagem a Michael Jackson, que já havia ganhado o troféu em 88. Vários autores documentaram que o advogado do Michael, o John Branca, que abordou a MTV com a ideia, segundo a reclamação do Michael de Madonna receber o prêmio da artista da década da MTV. Sim, gente, é importante isso porque você receber um prêmio como o Video Vanguard Award sendo Michael Jackson eterniza muito mais todos os aspectos da sua videografia. E o Michael Jackson, no aspecto de clipes, ele era o mais imbatível da indústria. Ele era o mais criativo, o mais inovador. As produções dele ditavam tendências videográficas e também de cinema
da época, que foi uma coisa muito legal. Então ele ter numa premiação de videoclipes esse prêmio dado a ele é uma coisa bem importante, porque ele fez muito pela indústria. Depois que o Michael Jackson morreu, em 2011, a MTV resolveu tirar o título Michael Jackson Video Vanguard Award e voltar só para Vanguard Award. Como eu disse aí, a MTV disse que homenageava, através do nome, todos esses aspectos do que o Michael Jackson já tinha feito na carreira dele, que era uma coisa incrível. E detalhe, o Michael Jackson foi muito importante para a MTV, porque quando ele lançava os clipes dele, ele não tinha tanto espaço para poder divulgar. E depois, com uma certa forçaçãozinha, a MTV acabou aceitando lançar um videoclipe do Michael Jackson, e esse lançamento desse videoclipe na MTV deu muito certo. Muitas pessoas começaram a assistir, a audiência da MTV foi enorme, e depois a MTV acabou colocando o Michael Jackson como basicamente um lançamento fixo dentro deles ali, né? Então assim, é importante eu já dizer isso, porque já a gente vai chegar nas primeiras críticas em relação a essa mudança. Agora vamos chegar no ano de 2019. Tá? Onde as coisas começaram a mudar um pouco os rumos e começaram a gerar murmurinhos, que chegamos hoje ao que temos conhecido como Tricon Award. Ano passado, um documentário intitulado Living Neverland, que tem produção da Oprah Winfrey, tá? Ela foi uma das pessoas que patrocinou, traz histórias de dois rapazes que contam sobre abusos que sofreram na vida com o Michael Jackson. E o documentário ele é muito forte, ele tem um storytelling bem marcante, e quem não conhece o Michael Jackson ou quem não tem vontade de buscar informações para entender por que causou tanta controvérsia esse documentário, as pessoas vão acreditar no documentário e fim. E foi o que aconteceu. Como a gente sabe, o Michael Jackson na história, ele já é tratado como um Waco Jaco, né? Sempre foi tratado assim. Inclusive esse título foi dado a ele pelas suas extravagâncias e outras coisas do tipo. E historicamente a gente percebe que foi criada uma espécie de uma nuvem em volta do nome do Michael Jackson, que tem uma espécie de... é uma nuvem de mentiras, né? Onde por mais que ele falasse a verdade, ele trouxesse os fatos à tona, a mídia sempre condensava cada vez mais mentiras, tornando essas mentiras verdade. Isso eu já falei em alguns vídeos aqui, é uma característica bem explícita de propaganda nazista, né? A propaganda nazista ela era assim, ela colocava a mentira, depois ela anexava a mentira a uma outra coisa para deixar ela mais relevante, depois a outra coisa para deixar mais relevante. A partir dessa ida ali da propaganda nazista, desse contato com o público, as pessoas absorviam ela e tratavam como verdade, mesmo se não fosse verdade. No caso do Michael Jackson, a mídia fez isso durante muitos anos com ele. Mas o fato é o seguinte, é que com a pressão que a MTV começou a sofrer por ter um prêmio que tinha relação direta à imagem do Michael Jackson, começaram a surgir diversos artistas e outras coisas que queriam boicotar a premiação por existir um prêmio que, no caso, faria homenagem a uma pessoa que fez o que fez, entendeu? A MTV se sentiu pressionada e decidiu mudar o prêmio. Mudando o nome do prêmio para Tricon e, assim, colocando alguns adjetivos a mais que já eram citados em todas as vezes que os prêmios eram dados. Eles colocaram o Tricon, levando em consideração a relevância e impacto do artista, não somente no quesito de clipes e cultura popular, mas também no quesito de ativismo e coisas que fez em prol da sociedade em si. E nisso, Lady Gaga, Madonna, Michael Jackson, os Beatles, todos que ganharam o Vanguard Award têm as mesmas características, ok? Essa pressão da mudança do nome aconteceu exatamente pelo medo do boicote, tá? Porque as pessoas, como eu disse, no lugar da MTV abrir espaço para discussões e trazer o controverso, porque vários documentários sobre a inocência do Michael Jackson, vários documentos são facilmente encontrados, tá? O pessoal basta ir nos sites mais importantes do mundo de Michael Jackson que vocês encontram as notícias
comparando uma com a outra para você poder ver a diferença. E vocês vão perceber que as coisas estão erradas. É por isso que eu falei ontem lá no Twitter, numa discussão que surgiu quando a gente estava falando do Tricon, que eu pensava que a mudança do título aconteceu exatamente por essa pressão e que isso mostra como as pessoas não têm vontade de ler para poder entender, né? E até o pessoal falou, mas você está querendo provar uma coisa que o Michael Jackson não era, etc e tal, sendo que as provas não são criadas por mim, elas estão na história. Entende? Você percebe que diversos jornais que cobriram a criação de Neverland, todas as outras coisas relacionadas a isso, as pessoas conseguem ter uma prova mais sólida de que coisas são mentiras e que foram tiradas de contexto para parecerem outras coisas. Então, assim, a MTV resolveu recuar nesse aspecto porque ela não queria perder a audiência. Então mudaram o título. Deram para Lady Gaga, né, o que seria o Video Vanguard Award. Infelizmente, não temos mais, por exemplo, a estatueta dourada, que era uma marca registrada, mas a gente também percebe que teve uma performance maior, já que ela seria a grande homenageada da noite. A gente percebeu também que algumas coisas da premiação mudou, como por exemplo, ela estava concorrendo em todas as categorias. É uma coisa boa, porque a Lady Gaga já é uma artista que ela já tem aí mais de 30 anos e mais de 10 anos de carreira. Então, agora meio que seria uma fase que o engajamento dela começava a cair, etc e tal. Então, o lado bom também do Tricon, de trazer uma artista veterana, como Lady Gaga, né, que já se tornou veterana, que já tem mais de 10 anos de carreira, ainda ao público que assiste um VMA, que curte, é muito importante, entende? Então, nesse aspecto, o Tricon vai ser ótimo para valorizar talvez outros artistas que não têm, às vezes, videografias tão grandes, mas possuem ativismo e causas sociais enormes também, entende? Então, quem sabe assim a gente não vai conseguir ver numa premiação dessa uma Christina Aguilera ainda, por mais que a gente saiba que a MTV tem um ranço dela, a gente não vai conseguir ver também artistas que tiveram impacto no começo dos anos 2000, mas depois não foram tão mais pra frente, como por exemplo a Ciara, né, que você vê que ela não tem mais aquela coisa do mainstream, que ela tem um público X, mas vale a pena porque ela é uma artista muito completa. Então, são todos esses aspectos, gente, que a gente avalia também e tira como lado bom da mudança do prêmio, ok? Eu espero que isso daqui faça vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto e entenderem um pouco mais, não somente da minha indignação, mas também como eu enxergo todas essas mudanças. Se vocês têm vontade de conhecer um pouco mais sobre essa história do Living Neverland e entender essas mentiras, eu vou deixar linkado aqui nos comentários, tá? Nos comentários, um link para vocês verem as 25 mentiras que foram faladas ali e que todo mundo, assim, mais acreditou. E essas que mais acreditaram foi as que são mais controversas no final das contas, ok? Muito obrigado por assistir até aqui esse vídeo. Um beijo gigantesco para vocês e até o próximo nosso